seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Papo de Transformação, o programa que te inspira aí nessa busca de ser uma pessoa melhor, enfim, na busca da sua transformação mesmo, na sua melhor versão. Hoje a gente vai conversar com o Roberto Abia, ele é economista, professor de Antropologia Filosófica e Ética e também é diretor da Associação de Educação Personalizada. Seja muito bem-vindo, Roberto, aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar com você, Rosana. Tenho acompanhado esse programa e realmente estão trazendo pessoas muito interessantes nesse Papo Transformação. Então vamos lá saber hoje, né, Roberto, a gente vai falar sobre educação personalizada, né? Hoje a gente vê várias coisas que são personalizadas, né? Mas o que é educação personalizada e como que ela se diferencia dos modelos tradicionais de ensino? Muito bem, é muito bom poder esclarecer isso, porque agora está um pouco na moda falar tudo personalizado, né? Mas na educação existem realidades, existem fatores ou ênfases que se dão nos projetos educativos. Um tende mais ao interacionismo, que é o ambiente influenciando na educação, tende mais ao ensino e aprendizagem, no construtivismo, como a inteligência, que é uma das potências do ser humano, colabora com a educação, e outros projetos, né, de educação. Em nosso projeto, o projeto que nós estudamos e que aplicamos, é a educação personalizada no sentido que o fator mais importante é a pessoa. Então, nós temos que crescer como pessoas e a educação se dá através de outras pessoas. Então, essa relação, por exemplo, professor-aluno, essa relação pai-filho, mãe-filho, e todos os envolvidos na comunidade educativa que fazem realmente a educação. Uma educação holística, completa, redonda, onde vamos desenvolver as 5 dimensões do ser humano. Não podemos pensar um projeto só no conhecimento, porque o conhecimento não traz uma felicidade, e o objetivo da educação é a felicidade. E nesse sentido, temos que estar todos de acordo com esse ideário de formar pessoas. Quais são os modelos para a formação? A formação são os pais e são os educadores. Esse projeto tem uma série de sistemas. Não pode ser entendido assim a personalização como algo que se oferece, né? Como se um colégio tem esse tipo de conteúdos, tem inglês, tem educação física, tem isso, como se fosse um cardápio e eu vou escolher aquele colégio. Não, você vai escolher o colégio pelos valores que ele te oferece. E o que nós propomos é o desenvolvimento integral do ser humano. Essa palavra integral também, às vezes, é mal entendida, mas, porque se entende em tempo integral, mas o que nós queremos é que as dimensões todas do ser humano se desenvolvam. Quais as dimensões são? A dimensão intelectual? Sim, temos que dar conhecimento, as pessoas têm que conhecer as técnicas, a história, a geografia, as ciências, etc., etc. Mas também tem a dimensão afetiva, tem a dimensão social, tem a dimensão espiritual, inclusive transcendente, né? Tudo isso faz parte de um projeto educativo, né? E como que os pais podem se inteirar sobre esse assunto, quer dizer, e auxiliar nesse tipo de educação? Bom, os pais são os primeiros educadores do nosso projeto. Então, são eles os primeiros que têm que se educar e têm que se transformar, como diz aqui o nosso programa. Todos estamos convidados a melhorar todos os dias. Não vou dizer que vamos melhorar todos os dias, vamos ter que nos esforçar por melhorar. Isso sim, mesmo que não consigamos esse esforço, e isso está muito inserido no nosso projeto, que é a pedagogia do esforço. Quando explico aí o projeto de educação personalizada, a pessoa cresce, a pessoa tem que crescer. E o educador e os pais são os que ajudam a crescer, né? Então, nós temos que puxar para cima, temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar em primeiro lugar. Nós temos que nos autoformar, nós temos que procurar o conhecimento. Porque quando temos conhecimento, somos pessoas livres, onde podemos escolher e escolher de uma maneira mais correta. Ser prudentes, que são as virtudes, né? A virtude manha é a prudência, e a vida se define em escolhas. Se eu sei escolher, eu vou ter uma vida muito melhor.
Então, a questão aí que você me perguntava dos pais é importantíssima. Quando os pais têm que procurar um projeto educativo, tem que procurar ver se esse colégio ou essa instituição está de acordo com os valores deles. Esse chama-se ideário do colégio, quer dizer, quais são os valores e os princípios que esse colégio está pautado, né? Os pais participam da educação, estão dentro do colégio, eles são convidados, porque tudo isso, esse formar uma pessoa, não é muito fácil, né? Tem que ser acessível. Veja, quando se fala de educação integral, não sabe bem o que é isso. Qual é a tecla integral que eu tenho que tocar para que a pessoa faça um determinado comportamento ou outro? Eu tenho potências ou faculdades humanas que eu tenho que, através delas, aceder ao ser humano. A pessoa e ser humano é a mesma coisa, né? A antropologia que eu gosto de estudar é aquilo que nos é comum em todos os seres humanos. É diferente daquela antropologia cultural, que são formas de vida diferentes, que são muito interessantes, mas eu conhecer a forma de vida dos outros não me traz felicidade, me traz conhecimento. Eu preciso ser feliz quando eu formo as faculdades do ser humano. Como é que se forma a inteligência? No colégio está para formar inteligência. O que é formar inteligência? É ensinar a pensar. Não é dar conhecimentos. O Google, ele tem muito conhecimento, né? Inclusive, eu fiz uma viagem à Espanha, encontrei um azulejo que dizia, sem nenhuma ofensa nem para os homens nem para as mulheres, né? Eu não necessito Google, minha mulher sabe tudo. E também tinha o outro que era do marido, né? Então, a inteligência não trata disso, não trata de acumular. Se trata de saber pensar. E pensar de uma forma clara. Quer dizer, é importante que eu tenha uma preocupação de saber viver e viver bem. E a inteligência é fundamental para isso. Não posso me confundir muito, não posso apreciar as coisas erradamente, porque existe o erro e existe a verdade. Hoje em dia, parece que o pessoal deixou a verdade do lado porque é subjetiva. Não é verdade que a verdade é subjetiva. A verdade, ela existe e se eu estou de acordo com ela, eu tenho conhecimentos verdadeiros, que são os verdadeiros conhecimentos, conhecimento falso não me serve para nada. Se eu sei que uma pessoa me ama e é verdade, eu vou ter uma vida. Se eu sei que uma pessoa não me ama e eu penso que me ama, eu estou... Então, como é que se forma essa inteligência? Essa inteligência respira da realidade, vai e volta, né? E assim, esse é um dos defeitos que temos aí na sociedade. Temos que formar também a vontade. Quantas pessoas hoje querem fazer coisas, mas não conseguem, porque não tem músculo, não tem virtudes também. Então, não vão atrás do bem, de um bem que realmente nos faça pessoas melhores. Uhum. Porque às vezes os bens são aparentes, eu vou para um lado, vou para o outro e vou batendo a cabeça, né? Então, tenho que saber formar as crianças, aos jovens, aos filhos, aos alunos, na prática do bem, que aí entra todas as virtudes. E não digamos assim, o instrumento, a potencialidade, a afetividade, que são os sentimentos, que são o mais complexo de tudo. Como educar os sentimentos, né? Então, tudo isso, a antropologia, que é o fundamento de uma educação personalizada, a antropologia no sentido da pessoa, dá muita segurança nessa pedagogia, porque está fundamentada nesses pilares aí, que eu te resumi assim muito brevemente. Foi bom você falar em virtudes, porque eu queria perguntar justamente isso, né? Qual que é o papel da educação na formação dessas virtudes? Então, nós temos que ensinar as virtudes. E como se ensina uma virtude? A pessoa aprende a virtude com outra pessoa. É o exemplo, né? É o exemplo. Exatamente o exemplo. Que tem que encontrar nos pais e tem que encontrar nos professores. Então, o ideário da família, o ideário dos pais que eles assinam quando entram no colégio, tem que ser o mesmo que o professor assina. E o que nós estávamos falando antes? Que os pais têm que melhorar todos os dias, e o professor também. Então, o aluno, o filho, está descobrindo o mundo, está vendo as coisas, está se espelhando. Agora, como se faz isso? Nós temos alguns instrumentos lá no colégio que se chama preceptoria.
Não sei se você ouviu falar de preceptoria, mas é um colégio que tem um dos professores que dá aula para o filho, para o aluno, ele é o preceptor. Então, um menino de 7 anos, né, já tem um preceptor, que é uma pessoa adulta, que vai conversar com ele, com todo respeito. Já só o fato de falar com ele, ele já fica super valorizado, né? Mas como é que você consegue isso? Não é só para bater um papo sobre coisas do colégio, é para bater um papo da vida. É uma oportunidade assim, muito importante em que as duas pessoas, tanto do professor como do aluno, se dão e recebem. O que é isso? É o que eu chamo pedagogia da amizade. O que é amizade? A amizade é a melhor coisa que temos como tesouro assim na vida, né? Mas o que é o amigo? Aquele que se preocupa do bem do outro. Claro, não vou pedir isso para o aluno, que ele está aprendendo a ser um amigo, mas o adulto, quando ele se entrega, quando se dá, ele forma. Então, o professor é uma vocação realmente de doação, como médico, como sacerdote, que é essa doação que educa, porque aí tem o meu espelho. E isso tem que acontecer também na família. Tem que ser o pai, amigo. A mãe, amigo. Onde, claro, eles procuram o bem, mas o menino e a menina que vêm ao mundo, eles também procuram o bem dos pais. Inclusive, eles pensam que o mundo é perfeito. Só que não é. Vão descobrindo depois, na medida que têm consciência, né? E vão sofrer. Porque como o mundo não é perfeito e os pais sofrem ou têm problemas, ele quer resolver os problemas dos pais. Então temos que educá-lo para que ele esteja no seu lugar, que tudo vai ser bem. Por isso é importante o equilíbrio emocional dos pais na educação, né? Então, todas essas virtudes vão aparecendo, por exemplo, ali no... Eu teria muitas historinhas aí para contar dos professores preceptores, de como, por exemplo, um aluno que reclamava muito do colégio, reclamava de comida, reclamava de professor, reclamava disso, daquilo. Numa conversa do preceptor, o preceptor teve a ideia de contar um pouco a vida dele, que era uma vida sofrida, uma vida em que ele tinha estudado sempre em escola pública, não tinha oportunidade num colégio particular desses. Ele descobriu e ficou maravilhado e tal, mas todos os conhecimentos que ele tinha foram muito tardios. E ele falou isso pro aluno: olha, eu não tive as oportunidades que você tem, e isso, e aquilo. Diz que o aluno até chorou, porque ele não estava valorizando tudo que ele tinha. E foi através de um professor que ele chegou a essa conclusão, e depois daí ele já se desenvolveu bem com o colégio. Esse relacionamento professor e aluno é muito importante. Por exemplo, esses dias me falavam também de um aluno que já saiu do colégio e que aconteceu que ele bateu o carro, por exemplo, né? E depois que ele resolveu assim os problemas, isso é uma coisa que afetou tanto ele que ligou para o preceptor: professor, olha, para contar que tinha acontecido, que não sei o que dizer. É uma coisa que você cria umas ligações afetivas muito boas para o aprendizado. Depois, o conhecimento, quando tem essa trilha de afetividade, é muito fácil. Nós somos como uma selva, e a amizade nós temos que fazer canais de comunicação entre as pessoas. Quando eu tenho isso, o que você fala me interessa, o que eu falo te interessa. Eu tenho interesse nisso, né? E as virtudes vão surgindo de acordo com a nossa prioridade. Nós temos que saber educar os filhos, educar os alunos. No colégio temos 4 valores, que são 4 virtudes que consideramos importantes no desenvolvimento humano. A primeira virtude é a virtude da sinceridade, saber falar a verdade, né? Nesse sentido, os alunos experimentam muitas coisas, a mentira aparece na vida deles. Às vezes surpreendemos aí
o aluno, o filho falando uma mentira, né? Mas procuramos facilitar para que ele confesse. E premiamos quando ele confessa. Quando ele diz, olha, realmente fui eu que fiz, e tem essa coragem de dizer, não tem castigo, porque isso já é uma virtude que foi criada, a sinceridade. E com a sinceridade, nós temos pessoas de caráter. E as virtudes que vão formar o caráter de uma pessoa honesta, íntegra, ética, quer dizer, tudo isso aí vai fazer a virtude faz. A segunda virtude que nós temos que cuidar no colégio é o estudo. Porque a virtude do trabalho, da laboriosidade, no caso ali é estudo. E para isso temos que ensinar a estudar, temos que mostrar o interesse em vários assuntos para ver onde que ele conecta. Porque, veja, todos os alunos, a pessoa é única. Então, quando nós falamos daí desses cardápios e tal, estamos fazendo tipos de seres humanos. Mas não, mas na educação é único. Não tenho duas pessoas iguais, né? E eu tenho que descobrir aquilo que essa pessoa faz muito bem. Todos nós fazemos muito bem alguma coisa, né? E temos que descobrir qual é. Esse é o conhecimento próprio que temos que motivar ali. E aí, através de educar o positivo, eles acabam estudando outras coisas, por causa de que eles estão motivados para isso. Por exemplo, eu lembro um professor preceptor aí que descobriu aí estava desmotivado, um aluno, não se conseguia motivar, e através do esporte, do jiu-jitsu, dessa luta ali, motivou o aluno. E ele começou a ir tão bem nessa luta que ganhou o primeiro lugar do Brasil, né? Com uma idade aí, uns 10 anos, né? E o que acontecia? Que o professor, ele teria gostado de ser campeão, mas não conseguiu. Então, ele se viu que nesse aluno, ele se entregou. Por isso que a entrega de cada professor que faz a motivação dos alunos e vai descobrir os talentos que os alunos têm. Então, nós temos que olhar muito nos olhos dos alunos, temos que olhar o que há aí dentro para tirar para fora. Educere é sair, né? Para fora aquilo que está lá dentro, né? E, mais uma vez, ajudar a crescer, uma frase que nós gostamos muito, que é de um filósofo que utiliza muito na filosofia, Leonardo Polo, do século XX, aí, que justamente é tudo centrado na pessoa, né? A pessoa como desenvolvimento humano. Então, nós falávamos da sinceridade, falamos do estudo. E qual é o problema do estudo hoje? A curiositas, não é estudiositas. Estudiositas é a virtude. A curiositas é aquela curiosidade que nos leva a distrair-nos. E hoje temos muita capacidade de distração, porque temos muita tela, temos muitas coisas ali, até os adultos, né? E temos que saber nos concentrar. Hoje em dia eu estava vendo que não se fala muito mais de QI, né? Para diferenciar as pessoas que são melhores e tal, que tem um QI mais de 100, não. Agora o que interessa é a capacidade de concentração. Nos alunos, temos muitos problemas de TDAH, enfim. E a capacidade de concentração significa que a gente não se distrai? Não, a gente se distrai. Por quê? Porque a inteligência é descontínua. Eu não consigo manter um foco durante muito tempo. Mas eu consigo treinar a inteligência para que ela volte o mais rápido possível. Essa é a capacidade de concentração. Isso que nós temos que ajudar aos alunos para estudar. E até que tenham esse gosto do estudo. Bem, depois disso, vem outra virtude que é a generosidade, através da solidariedade com as pessoas que têm mais dificuldade. Porque nós temos que nos preocupar em que esse estudo não seja para ganhar dinheiro, por exemplo. Também vai ganhar dinheiro esse estudo, mas ele vai ser para ajudar os outros. E isso tem que ser colocado e ser nessa virtude da generosidade. Às vezes, ajudar um colega, isso também se promove, né? E por isso também eu vou estudar coisas que eu não gosto, né? Mas eu estou aí para ajudar, né? Tem trabalhos sociais que precisa fazer também com esses alunos.
E a última virtude, que não tem que fazer força se tudo isso funciona, é a virtude da alegria, que se faz no convívio. As pessoas têm que ser alegres. Os alunos têm que estar contentes, têm que gostar do colégio. Isso tem que se notar. Teríamos fracassado se nós temos muita gente entrando no vestibular, mas se fossem tristes. Não teria nenhum sentido a educação, uma educação triste, né? Então, esse projeto, essas virtudes, essas 4 virtudes, nós destacamos no nosso ideário e procuramos. Temos um programa de formação aí, que cada mês trabalhamos uma virtude, através de uma série de... Como você trabalha uma virtude? Através de atos virtuosos, atos significativos e com intencionalidade, né? Se eu coloco uma coisa no lugar, estou trabalhando a virtude da ordem, eu tenho que ter essa intencionalidade e tenho que fazer isso livremente, para que realmente essa virtude esteja interiorizada. Quer dizer, quando falávamos aí da antropologia, esse projeto de educação personalizada está baseado numa antropologia finalista, porque não é uma antropologia materialista, né, em que o ser humano é só um organismo biológico, que aí a vida vai acabar com a morte e tanto faz muito o que eu faça, se faço bem, faço mal, porque tudo acaba na mesma coisa, né? E a ética vai seguir o prazer, a utilidade, coisas muito materiais. Também não é uma antropologia legalista, que tem esses filósofos Kant, enfim, onde descobriram que existe uma imaterialidade. Nós temos coisas materiais como é o pensamento, o bem, a vontade, enfim. Mas a ética se define por umas regras legalistas, né? Então, se você não interfere na vida do outro, você pode fazer o que você quiser. Não, nossa antropologia é finalista. Nós temos uma finalidade, que é ser felizes. E para ser felizes, temos que viver a ética da primeira pessoa. Não a ética das regras. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não. Eu devo fazer aquilo que me faz bem. Por quê? Porque o que é um bem? Aquilo que me faz uma pessoa boa. E sendo uma pessoa boa, eu vou ser feliz. Porque isso já os gregos já descobriram, só que a gente se perdeu aí no caminho e temos que retomar isso. Temos que retomar. Então, queremos formar pessoas felizes. Muitas vezes os colégios falam assim, não, nós preparamos para a vida. Bom, para uma vida feliz, né? Não é só preparar para a vida. A gente espera que sim, né? Esperamos que... Mas, Roberto, claro que a gente sabe que a educação no Brasil tem vários problemas e várias dificuldades a serem transpostas, né? Mas e quais os principais desafios de implementar a educação personalizada no país? Bem, está se descobrindo a educação personalizada. Nós estamos realmente impressionados com o crescimento do colégio, com os pais preocupados com a educação dos filhos, né? E com outros grupos de outras cidades querendo saber como é que faz esse projeto, né? Mas o desafio maior, quer dizer, eu sinto que isso vai crescer, mas o desafio maior é que para fazer uma boa educação personalizada tem que haver uma parceria muito forte entre família e colégio. E com colégios muito grandes isso é muito difícil. E com colégios que tratam os alunos como clientes também é muito difícil. Em colégios que as famílias não entram, eles só entregam o aluno, entregam o filho e não tem diálogo, não tem. Então a educação personalizada tem que quebrar essas barreiras assim de poder conversar com o professor, de poder, por exemplo, a preceptoria, que é um dos instrumentos da educação personalizada que nós temos lá no colégio, isso que falava o professor preceptor. Isso é um luxo, o professor falar com o teu filho, a professora falar com a tua filha, depois 4 vezes por ano você ter uma conversa com esse professor que conhece bem o teu filho, porque ele está 8 horas todos os dias com ele. Claro que você o conhece mais, porque você é pai e mãe, mas essa troca de informações, esse combinar um plano de ação que é o mesmo. Diz, olha, então é pequeno, mas ele vamos pedir ali em casa que ele faça a cama. Vamos começar que ele faça a cama. E aqui eu vou dizer que
que ele coloque a mochila nesse lugar. Se nós conquistamos as virtudes na idade adequada, nós estamos dando virtudes, estamos dando poder para a pessoa. Esse vai poder fazer o que ele quiser. Quando não tem virtude, é uma pessoa que não tem virtude, que é fraca. Ele pode pensar em querer fazer alguma coisa, mas não faz porque não tem músculo. Então, voltando à sua pergunta, acho que nós temos que, os gestores e as famílias também têm que se conscientizar de que eles têm que participar mais da educação dos filhos, e não só em casa, mas no colégio. Tem que se interessar em tudo que eles fazem, os amigos que eles têm, os planos que eles fazem, para poder pensar em ter uma abertura dessas, que é um colégio mais exigente. Nós falamos, inclusive, que não matriculamos alunos, mas matriculamos famílias. Então, é uma comunidade educativa, né? Como dizendo, a educação se dá no grupo. No grupo, pais, professores e alunos. Essa é a comunidade. Nós temos muitos eventos, até o pessoal que trabalha lá sofre com quantas coisas que tem que organizar. Mas é importante nessa participação de todo mundo, até porque ninguém faz nada sozinho, né? E você já falou bastante sobre as virtudes, claro, e sobre a solidariedade que é praticada, né, nesse tipo de educação, mas como que a gente pode observar na prática? Que resultado prático que você já observou, por exemplo, lá no colégio, de que os alunos, de fato, desenvolvem essa solidariedade ao longo do tempo? Bem, dentro do plano de formação humana, nós temos aí alguns convênios. Tem uma escola no Tatuquara, aqui mesmo em Curitiba, que se chama o Forja, que eles atendem meninos de escola pública no contraturno. Então já fizemos algumas atividades dos nossos meninos, com os meninos deles, eles foram lá, e tanto os alunos da Tatuquara vieram ao nosso colégio, para mostrar o que cada um faz e para que eles vivam essa realidade. É claro que tem que ser significativo, tem que vivenciar isso aí. Existem campanhas de solidariedade, existem passeios para levar eles a mostrar outras realidades, né? Isso que nos preocupamos de fazer. E durante as férias também pretendemos fazer umas atividades um pouco mais solidárias, né? Certo. E sobre transcendência também, que você falou rapidamente, né? Como que esse conceito de educação para transcendência pode influenciar nas escolhas e nas ações desses jovens que vão vir a ser adultos, né? Certo. Bom, dentro dessas 5 dimensões falávamos da dimensão espiritual. Quer dizer, e a transcendência, o que significa? Que a pessoa, em um primeiro momento, tem que estar aberta ao outro. Tem que estar... a pessoa se acessa pessoalmente. E eu tenho que me preocupar com o outro, aquela amizade e tal, né? Porque hoje em dia estamos numa sociedade muito individualista. E, infelizmente, os dados são de saúde pública lá na Europa, como as pessoas vivem solitárias e morrem solitárias, que não souberam fazer vínculos de amizade e formar uma família, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, essa transcender ao outro e transcender a Deus, porque Deus também é uma pessoa. Na educação personalizada, Deus é uma pessoa. E se nós vivemos como pessoas, nós não só existimos, nós coexistimos com outras pessoas. Quer dizer, a minha vida está misturada com a vida dos outros. Eu vivo várias vidas quando tenho amor, que é a coisa mais maravilhosa de todo da vida, né? E Deus faz parte da minha vida, porque como é que eu me explico, como é que eu estou aqui? A trazer é muito tratada lá com o projeto de vida e também com a possibilidade de viver a religião católica, lá no colégio, para quem quer. Também é uma coisa livre. Os pais, que são os protagonistas e responsáveis da educação dos filhos, que escolhem se ele assiste às aulas de religião católica ou não assiste. Se assiste à missa ou não assiste. Mas dentro desse programa formativo, é bonito ver como eles rezam, como eles pedem, como eles chegam no quadro lá na sala e dizem: olha, estou rezando para que venha um irmãozinho. E coloca lá o pedido. E eles estão se preocupando com o outro. Essa transcendência é preocupar-se com os outros. E na medida que encontram o sentido da vida,
fazem esse projeto de vida, que estamos aqui para quê? Essas questões essenciais, que são tratadas também na preceptoria, é um momento que eles podem tirar dúvidas na adolescência, é o momento que digo, bom, até agora eu obedeci os pais, os professores, mas a vida é minha, o que eu faço com ela? Então, existem muitos questionamentos, né? E é muito bom ver isso aí, e que eles vão incorporando práticas de piedade, onde vão acreditando na vida eterna, porque qual é a diferença de viver uma vida sem a perspectiva da vida eterna e uma vida que não tem? Pois, se eu não tenho vida eterna, não tenho ética, não tenho por que fazer o bem ou fazer o mal, porque vai dar tudo na mesma, né? Agora, se eu tenho uma fé de que nós vamos continuar aquilo que nós fizemos, nos projeta na outra vida, eu tenho que me preocupar com isso. Não dá para viver de outra forma. Então, esses questionamentos são muito levantados e são muito formativos, que pode haver um tempo que eles questionem mais, questionem menos, mas depois você tem que ter segurança, tem que ter chão, e isso dá muita segurança. Temos uma frase muito boa no colégio, que diz assim: levamos na nossa vida o que aprendemos na nossa infância. Então, quando temos uma dificuldade ou qualquer coisa, nós vamos lembrar de como é que aconteceu lá, como é que fizeram com nossos pais, como nos fizeram, tal, porque voltamos às origens, isso não tem jeito. E é impressionante como a gente tem essas lembranças mesmo, Sim. né? Como tanto a educação como os exemplos que a gente teve na infância nos influenciam para o resto da vida mesmo, né? É uma coisa que fica na nossa memória, né? Sim, correto. Isso não faz parte da história, quer dizer, nós somos passado, presente e futuro. Não somos apenas o presente, não? Nós vivemos o passado que nos fez e nós estamos fazendo já na expectativa do futuro, né? Já com o que eu vou fazer amanhã, eu estou me fazendo hoje. Porque se eu tenho uma expectativa positiva, eu estou animado. Se vai ser negativo, isso me afeta, né? Sim. Então eu tenho que sempre projetar para fazer coisas boas, fazer propósitos bons de melhora e de conhecimento próprio. Já que estamos aqui num papo transformação, tudo que nós estávamos falando de educação é para melhorar as pessoas, né? Eu sempre trabalhei com formação de pessoas, de adultos, de estudantes, e eu sempre animo a que todo mundo se examine, né? Uma vida examinada, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Se não é examinada, não temos... Se não sabemos onde queremos ir, como dizia a Alicia no País das Maravilhas, né? O importante é saber onde que eu vou, né? Se eu sei onde que eu vou, se eu sei que eu tenho a vida eterna, vou para o céu, né? Que nos diz a fé católica, pois eu vou viver de acordo com aquilo, né? Mas para viver, eu tenho que me conhecer. Então, nós temos um potencial muito grande e que tem que nos animar sempre nas nossas escolhas. Mas é um trabalho de transformação que começa pelo conhecimento próprio. Eu conto uma história que é o seguinte: imagina que você casou e recebeu muitos presentes, né? E nesses presentes teve uma mala. Você recebeu uma mala de presente, você não precisava da mala e deixou lá num quarto lá, junto com muitas coisas, né? Porque você já tinha mala, já viajou, fez lua de mel e tal. Imagina que passaram 25 anos. E aí, a lua de mel, não tinha mais mala e pegou aquela mala. Essa aqui eu ganhei, tá, lembrou, tal. E quando você foi fazer a mala e abriu a mala, dentro da mala tinha $1 milhão. O que você me diz? O que passa pela tua cabeça? Eu estava com $1 milhão aqui em casa, 25 anos. Teria sido diferente a sua vida? Com certeza teria sido, para o bem ou para o mal, não sei, depende do que você fez com o dinheiro. Mas terias tido mais poder de fazer o bem, vamos pensar, né? Então, às vezes, se nós examinarmos nossa vida, nós temos muitas potencialidades, temos muitos talentos, temos muita coisa dentro de nós. A nossa vida mais importante está dentro.
E o que sai para fora é consequência do que temos dentro. Então vale a pena examinar, ver os nossos talentos, que habilidades temos, o que posso fazer de bem. Porque quanto mais bem eu faça, me faço uma pessoa melhor, mais empática, mais sorridente, que ajuda, que é solidária, que une as pessoas, né? Então, nesse papo transformação, convido a todos a examinar. Ia te perguntar, então, uma pergunta mais pessoal, né? Você falou que sempre lidou com a educação de jovens e até adultos, mas teve algum momento da tua vida que teve uma virada de chave? Essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no Papo de Transformação. Quer dizer, teve algo que aconteceu e que você pensou, não, o meu propósito de vida é esse? Bom, eu trabalhei sempre com pessoas, né? Formação de pessoas, mas sempre acreditei que os colégios são os que mais influenciam as pessoas, porque formam as pessoas do amanhã. Até porque a gente fica muito tempo, né? Muito tempo lá. Então, eu sempre tive um sonho de fundar um colégio. E isso eu falava com os meus amigos, né? Mas eu não tinha dinheiro, enfim, a coisa era um sonho, né? Mas por sonho não se paga nada, então eu gosto de sonhar. E aconteceu que, de fato, eu estava falando com um dos amigos que já falava em um jogo de tênis, que foi o primeiro que se animou. Disse, olha, precisamos fazer alguma coisa, precisamos deixar um legado, precisamos... E ele, com mais algum outro amigo que tinha algum recurso e tal, começamos, vi que a coisa estava começando a acontecer. Então, para mim, isso aconteceu em 2008, né? E começamos o colégio em 2010, foi muito rápido, foi uma coisa assim surpreendente que, mesmo sonhando com um colégio, que quer dizer, um colégio, mas eu já estou vendo muitos colégios. Então eu sonhei pouco. Mas, de fato, é uma satisfação muito, muito grande, porque vale a pena realizar, se empenhar em realizar os sonhos. Muitas vezes não se concretizarão, mas às vezes se concretizam. E isso é uma alegria muito grande. Eu estou muito feliz com isso, porque não esperava que tivesse tanta repercussão, tanto em Curitiba como em outras cidades do Brasil. Que esse projeto, que daí teve muito esforço, fomos à Espanha, fomos procurar qual é o melhor projeto educativo, educação personalizada, educação single sex, que é uma unidade de meninos e outra de meninas, porque isso desenvolve melhor conforme o natural do menino e da menina, tem uma defasagem entre o menino e a menina em termos de entendimento, de inteligência, de uma evolução. Então, favorece esse modelo, todo a educação completa que nós queremos. Então, vamos. Não, mas não tem no Brasil, isso aí é muito difícil, né? Não tivemos medo de enfrentar isso e agora estamos vendo a recompensa. Eu acredito que o Brasil vai passar por isso, como tem em muitos países os melhores colégios de educação em termos de resultados acadêmicos são essa educação single sex. Então, com certeza vai ter muitos mais colégios, já tendo muita procura nisso aí, e é um sonho que eu estou vivendo, né? Legal. E só para a gente encerrar, então, também uma coisa que a gente sempre pede aqui para os entrevistados deixarem uma mensagem. No teu caso, então, uma mensagem para educadores e gestores, né, que estão buscando uma educação mais personalizada e voltada para essa formação de virtudes, né? Que mensagem que você deixaria, então? Bom, o que eu deixaria, e que vejo que realmente educa, tanto para gestor como para as famílias, é que tenha uma aproximação a família com o colégio. Isso me parece importante, que cada família veja se o colégio atende, né? Nós temos um lema, o colégio do seu filho com os valores da sua família. Se realmente isso faz sentido, é o lugar certo, né? Existem muitas opções, tem que realmente se procurar, né? E o gestor que olhe muito para as famílias, se ele quer conseguir assim um resultado eficaz na educação, essa interação entre a família e o colégio tem que ser muito unida. Seria essa a mensagem. Então tá bom, muito obrigada por essa conversa, por esse papo de transformação aqui com a gente. Obrigado eu, Rosana. Muito obrigado.